A casa é sua, pode entrar, que a gente tem muito que conversar. É que programa melhor não tem, com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris, e já vai começar. Receber meus convidados queridos aqui, a El, que todo mundo já viu, mas não sei se vocês perceberam, né, que ela está aqui. André Gomes, nosso companheiro já. É um prazer estar aqui, viu? O programa tá lindo, 2018 tá sensacional. Olha, e é gostoso que ele nos mantém informado porque ele não faz fofoca, ele somente compartilha informações da vida alheia. Ah lá, é só isso. Estou aqui com a doutora Verusca, uma neuropsicóloga maravilhosa. Prazer estar aqui. Obrigada aí pela presença, viu? E o Evandro. Evandro, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela presença. Você andou fugindo de mim, né, Evandro? Não andei, não, estava viajando. Você fugiu de mim, eu chamei ele para ir num programa, ele disse, não vou, me enrolou. Aí, de repente, ele falou, vou no seu. Eu falei, nossa, não posso deixar escapar, porque é um profissional incrível. Vocês vão ver que profissional é ele, vocês não têm noção do que é o Evandro. Vocês vão ter agora. O André, olha, você sabe que eu tenho uma informação aqui, que a depressão entre jovens é muito grande. E nos últimos 5 anos, a incidência entre homens e mulheres de 12 a 25 anos teve um salto de quase 40%. Tem muitos jovens, né, que se suicidam também, da depressão, né? Esse negócio de se suicidando, né? Doutora Verusca, o que dizer isso, hein? Porque essa depressão tão forte, o que acontece? São vários componentes, né, Lucimara? Na verdade, nós vivemos numa sociedade bastante complexa. As famílias não têm mais vivenciado esse momento de importância na convivência. Eu vejo os jovens muito desassistidos, muito isolados. Isso tem contribuído demais, eles não têm essa presença familiar, essa orientação familiar, essa conversa, esse sentimento. É bastante complicado, porque é necessário para a nossa formação, para nosso convívio, viver de uma forma assistida, mas viver realmente na convivência. E eu tenho percebido que esses jovens estão muito desassistidos. Não que os pais tenham culpa, a gente sabe que eles trabalham, precisam manter suas famílias, mas, infelizmente, precisam ter um momento de qualidade com esses filhos e isso não tem ocorrido. Doutora, eu li também, André, Elke, que crianças têm depressão. Sim. Eu não entendo como uma criança de meses pode ter depressão. Da onde vem essa depressão, doutora? Você sabe, eu costumo dizer, Lucimara, que quando uma criança nasce, a gente tem a mania de dizer que ela tem um dia de vida, né? Mas ela já nasce com 6 meses de memória. Então, todas as informações durante a gestação, principalmente pelo período aí de 6 meses antes do nascimento, ela já nasce com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, se é uma gestante que passou conflitos, problemas conjugais, brigas, tudo isso foi registrado. Então, já teve um desgaste, provavelmente algum desgaste, inclusive na própria formação do bebê. Às vezes, esse bebê já nasce com uma perturbação emocional por conta do que a mãe viveu na gestação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, às vezes, os pais, quando eles brigam, eles não têm ideia do quanto eles estão afetando aquele feto. E aí, essa criança nasce, esses conflitos vão piorando, porque, às vezes, os pais acham que as crianças não percebem as coisas e elas percebem. Tudo, né? Tudo. Então, tudo isso tem afetado. E eu confesso, Lucimara, que quando a gente recebe uma criança, às vezes com 2, 3 anos, triste, né? já medicada com antidepressivos, eu fico preocupada como é que vai ser no futuro. É triste. Olha, ô Xandão, você deixa o microfone ali com o auditório, se eles quiserem fazer alguma pergunta, eles podem ficar à vontade com a doutora, tá? André, você está quietinho? Quais são as novidades? Então, eu posso fazer uma pergunta antes para a doutora? Pode, doutora Verusca, neuropsicóloga. Exclusiva, então. Doutora, eu queria saber, eu escuto muita gente falar, se depressão tem cura, porque tem pessoas que falam, a depressão vai e volta, é uma doença que vai e volta, quem teve depressão vai ter a vida inteira, só vai diminuir a dose do remédio, como que é isso? Olha, é importante sua pergunta, porque às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam resumindo as coisas, né? A depressão tem cura, sim. E é interessante, Lucimara e todos aqui presentes, a cura da depressão, ou o tratamento da depressão, ele deve durar no máximo 1 ano. E aí quem está assistindo o programa, de repente se pergunta em casa, mas como assim? Complicado isso, se eu trato há mais do que 1 ano. Toda depressão tem uma causa. E é importante, além de tratar, descobrir a causa, para que você realmente vá no X ali do problema.
Senão você fica em tratamentos eternos e isso é meio complicado, né? A situação se complica. Entendi. Na plateia, os nossos convidados, tem o Darby, é isso, Geraldo Luiz? Tem o Darby que quer fazer uma pergunta? Pelo amor de Deus, Lucimara, aqui tem esse rapaz, que gente boa, que é humilde. Balança, fala, meu amigo. E a pergunta para a doutora? Pergunta para a doutora, uma simpatia ela, né? Bem chique. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, a pessoa está no armário, sabe se não sai viado, não sai viado, vai sair ou não sai, e aí fica depressivo lá dentro do armário ou não? Olha só, é muito importante que as pessoas elas aprendam a se conhecer. As pessoas precisam olhar para dentro de si, saber das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus talentos. Então, tudo isso tem que ser verificado. O que eu vejo é que as pessoas parecem que passam a vida num processo mecânico e não se reconhecem, ou não se encontram, ou não se descobrem. E o que eu costumo pedir para as pessoas é que cada um faça uma reflexão sobre si e se descubra, e procure entender o que você sente, o que você pensa. E assumir, né? Claro, você tem que se... A pessoa é mais feliz, não é? A pessoa tem que se conhecer. Ela tem que se conhecer, porque se ela não se conhece, fica muito difícil. Entendi. André, não foge. Vamos Você lá. já fugiu umas 2, 3 vezes. Não, aí. agora eu não fujo O que tá mais. acontecendo aí com a galera? Já que o assunto é depressão, teve um apresentador aí muito famoso que você conhece, eu conheço, é uma simpatia de pessoa. Ele revelou esses dias aí que ele foi curado da depressão, até por isso que eu fiz essa pergunta para a doutora, né? Esse apresentador é o André Vasco. Ele foi curado da depressão depois que ele saiu da TV. Ele teve depressão e aí ele falou que ele encontrou na música uma saída para a depressão. Agora hoje ele tem uma banda, né? Essa banda chama Os Mirandas. Ele se reuniu com os... É pai? São vários amigos de escola, né, de colégio, que eles se reuniram e fizeram essa banda. O nome é uma homenagem ao Miranda, o produtor musical lá do SBT, do Astro. Tá. Ele fez essa homenagem em vida, o Miranda ficou sabendo. E agora ele diz que foi curado da depressão graças à música, ele é vocalista da banda, né? E tá fazendo bastante show em casamentos, eventos. E teve uma música agora na nova novela do SBT, Poliana. Então ele tá... Nossa, radiante que bom, de alegria, né? Uhum. E ele é um cara tão bacana, tão Ele é. divertido, tão do bem. Tem umas pessoas que entram em depressão que a gente nem espera, né? Não espera, é verdade. Imagina, uma criança em depressão, imagina, né? Eu acho que existe uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas acham que depressão é tristeza, que é sinônimo de tristeza. Ou seja, você vê uma pessoa alegre, imagina, as pessoas não têm depressão, né? E é uma grande confusão, né, doutor? Você sabe que boa parte de humoristas, de pessoas que lidam com circos, que trabalham com brincadeiras, com recreação, às vezes escondem uma grande depressão e utilizam do humor como forma de tentar expor aquilo que ele não está sentindo para fazer com que os outros não sintam aquilo que a pessoa sente. Ele falou da música também, tem um fator interessante. A música, ela mexe com a nossa frequência neurológica. Então, uma música, ela pode sim trabalhar produções químicas para a gente. Por isso que muita gente, quando ela tem alterações neurológicas ou alterações no seu processo neurológico, a música pode trazer benefícios. Então, acaba sendo terapêutico. Principalmente a música relaxante, né? Sim. A música relaxante? Sim. Eu qualquer coisinha, doutora, eu já ponho uma música relaxante que meu marido não aguenta mais. Cada música, cada ritmo trabalha de uma forma no cérebro. A música relaxante, ela faz você entrar numa sintonia de relaxamento. Uma música mais agitada, ela aumenta a tua produção química, então te deixa mais agitado. E a pessoa que tem esse tipo de probleminha também, e tendências, porque nessa loucura que a gente vive hoje nesse país, a tendência é muito forte, né? O ideal seria, assim, à noite, não ouvir jornal, essas notícias fortes, né? Sim. Eu não ouço mais. Essa coisa de, sabe, é terror. Uma preparação para dormir, né? Tem que fazer uma preparação. Não ver filme muito forte, muito agressivo, né? Com porrada daqui e dali. É legal, mas não à noite. Lucimara, essa fala é fantástica, porque se a pessoa não tem uma preparação para dormir, se ela não tem uma qualidade de sono, ela não tem reposição de serotonina. Isso significa que ela pode se tornar depressiva por ter insônia. Então, é isso, a gente tem que se preparar até para isso. Tá bom, o diretor não pode fazer sinal, não sei que tudo isso na cabeça, que coisa absurda, não. Ô, Elke. Rosana. Todo mundo já Diego, meu Deus, eu vou ser processada. Tem alguma pergunta que você queria fazer para ela? Você estava falando? Eu acho que
É tanta coisa que acontece, a gente vai ficar até amanhã, tantas, né? Não é só no meio mesmo dos gays, eu vejo tanta dificuldade que as pessoas têm de se aceitarem, entendeu? Então tem tudo, então eu vou deixar para a próxima, né? Porque é tanta coisa, né? Tão complexa, tão, né? Então tá. Mas eu tô feliz em sair, tem que sair do armário e ser você, né? Mais importante. Então, eu quero saber, o que a Dilma está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Dilma? Olha, sistematicamente falando, por uma questão que se refere à doutora Verusca e à depressão, eu quase que morri na depressão visitando o Lula. Estava atravessando a rua, tinha uma depressão, eu quase caí. Agora, em relação ao Lulinha, ele está lá dentro por quê? Porque ele não está lá fora. Porque se ele estivesse lá fora, ele não estaria lá dentro. E o jogo, aquele jogo disputado Palmeiras e Corinthians, o que aconteceu? Exatamente. O Corinthians foi campeão, por quê? Porque ele tinha uma meta. Qual que era a meta que o Corinthians tinha? É que no início, que ele planejou o final, aconteceu no meio e o Palmeiras ficou como? Saudando a mandioca. Tchau, queridos. E qual é o nome dele para fazer a pergunta? O Renato, ele vai fazer uma pergunta para a doutora Verusca. Ok. Boa tarde, Lucimara. Doutora, eu gostaria de saber como é que é possível diagnosticar quando a pessoa está em depressão. Ok, Renato, interessante. Às vezes a pessoa acha que porque está com tristeza, ela está com depressão. Para conseguir perceber se realmente é só uma tristeza ou é uma doença, você tem que perceber a quantidade de tempo que você apresenta um sintoma. Então, se você apresenta uma tristeza frequente com mais de 2 semanas, com piora dentro de alguns meses, 2, 3, 4 até 6 meses, é possível que esteja se instalando um quadro de depressão. A depressão, ela não começa do dia para a noite, ela tem um início e às vezes não é percebida. Às vezes demora um pouco, demora, né, até as dar pessoas o sinal. perceberem também, né? Ela vai começando a piorar os sinais. Então, para você diagnosticar, você tem que encontrar a presença de muita tristeza, com progressões para isolamento, alterações de sono, ou querendo dormir muito, ou com dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, e você começa a perceber que vai tendo um agravo. Entendi. Agora, doutora, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, a maior causa do afastamento profissional do mundo será a depressão. Você sabe que quando a Organização Mundial de Saúde realizou essa pesquisa, parecia algo tão difícil, né? E de repente a gente se vê, há praticamente 2 anos dessa estatística explodir, ela já está explodindo, ou seja, em praticamente ainda faltando 2 anos, isso já está acontecendo. E é muito triste, a cada dia a gente percebe que as pessoas estão sem estrutura para trabalhar, estão sem estrutura familiar, as pessoas estão se acostumando a se comunicar pelas redes sociais, estão esquecendo de se comunicar presencialmente. E aí quando você vai para o ambiente de trabalho, você tem que lidar com o chefe, você vai lidar com o chefe presencial. E como é que faz? Pronto. Aí complica. Agora, doutora, a depressão, ela tem a ver com o pânico, mas a depressão é uma consequência do pânico. E o pânico é uma consequência do estresse, é isso? Geralmente... Ou a depressão vem já junta no paralelo ou não? São 2 situações diferentes que podem acontecer juntas, dependendo da situação. Então, a síndrome do pânico, ela é uma síndrome de ansiedade que cria todo um processo de alteração comportamental, fazendo com que a pessoa entre em desespero, literalmente, frente ao que ela está vivenciando. Então, ela vai buscar uma responsabilidade para o que ela está sentindo. Então, peraí, então é porque aqui está fechado, ou porque tem muita gente, ou porque eu não sei onde eu estou, alguma coisa assim. A depressão já é esse movimento de tristeza. O que acontece muito é que, às vezes, os 2 processos acontecem ao mesmo tempo. E aí a pessoa entra num surto depressivo. E é muito difícil, porque a pessoa entra num processo angustiante tão forte que ela sente o corpo dela, Lucimara, com as consequências. Então, tem pessoas que têm inflamações, Sinaliza, né? sim, a ponto de trazer inflamações para o corpo, queda de cabelo. Eu já vi até quedas de dente. De dente, De a unha tanto fica que você esquisita, somatiza. O seu corpo, ele sente... descasca. Totalmente. Você eu sente a já pressão vi isso também. disso. Sim, Você conhece alguém com depressão, André? Há bastante gente, né? Principalmente no meio artístico, a gente sabe que tem muita gente, né? E esses sintomas todos o corpo sinaliza para você. É impressionante. É bem complicado, né? E tem que ser um tratamento muito sério, né, doutora? Porque leva até a morte, não tem jeito. Leva, porque infelizmente é um quadro que progride. E se não houver essa progressão,
você consegue evitar uma problemática com suicídio. Só que às vezes a pessoa vai permitindo que se amplie esse quadro, e quando você vê o seu gasto químico é tão forte, tão forte, tão forte, que a pessoa acha que morrendo a dor vai sumir. Não é porque ela quer morrer, é porque ela não aguenta sentir aquela angústia. É uma angústia, é como se ela estivesse sendo sufocada numa morte. E a tendência é essa, querer morrer. Né? É querer morrer. Então, eu acho que a importância da gente se conhecer. Opa, eu não estou bem, tem alguma coisa errada comigo. E as pessoas, no que sinaliza, já tem que combater, já tem que reagir, já tem que mostrar que é mais forte que a mente, tem que dominar, porque senão vai o suicídio, que agora está na moda, que é isso, nós vamos falar na próxima vez, que crianças de 16, 17 anos estão se suicidando aí. É brincadeira, né? Ai, galera, vocês estão convidados agora para o nosso almoço. Vamos? Vamos. Então, vamos, a sobremesa já está aí, hein? Chocolates Pan. Maravilhoso. O Diet, então, vocês não têm noção. Para mim, o melhor chocolate Diet é da Pan. É muito gostoso. E essa caixa de bombom sortido é muito bom, gente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Que lindo, hein, Sônia, que você preparou para os nossos convidados? Sempre com esse carinho. Que né? linda. Tá linda essa mesa. Nossa, a galera do Bem Chocolate Pan, eles nem queriam pôr na mesa para me prestar, para a gente encerrar o programa. Eles ficaram com medo que eu ia tomar de volta. Não vou tomar de volta. É de vocês. Obrigada, doutora Verusca, neuropsicóloga. Muito obrigada pela sua presença. Evandro Olivar. Acertei, né? Acertei. Obrigada pela presença. Anderson, uns aperitivos maravilhosos. Elke, Rosana Star, muito obrigada pela sua presença. André Gomes, Obrigado. A gente te ama, você sabe, né? Eu também te amo, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu? E volte rápido para contar as novidades para a gente. deixar. Polano, obrigada. Sônia, obrigada. E até sábado, galera do bem, às 12 horas, aqui na Rede Brasil, programa Lucimara Parisi.